Lição 139 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Comentário. Essa lição estende o tema de decisão da lição anterior. O contexto do ensino aqui é bem familiar para nós a essa altura. Somos confrontados por uma decisão entre o ego e o Espírito Santo e escolhemos nos identificar com o conceito de um ser separado em vez da memória da nossa identidade como Cristo. Quando escolhemos a individualidade do ego em vez do princípio de expiação do Espírito Santo, de que a separação nunca aconteceu, nos identificamos com o falso ser, estabelecendo a necessidade da expiação ou de correção da nossa escolha equivocada. Ao aceitarmos a expiação para nós mesmos, o objetivo final do Um Curso em Milagres, lembramos do nosso ser. Outro tema principal em nosso livro de exercícios sinfônico, portanto, é nossa identidade como o Filho não separado de Deus. Citação: Eis o fim da escolha. Comentário: quando aceitamos a expiação para nós mesmos, percebendo que o Espírito Santo fala a verdade e o ego mente, atingimos o fim da escolha. Teremos recuperado o poder de nossas mentes, sabendo claramente que essa habilidade tomadora de decisões não tem nada a ver com o cérebro do corpo. Por escolher irrevogavelmente a verdade, a necessidade de uma escolha termina porque o equívoco foi desfeito. O propósito do milagre é assim cumprido ao retornarmos à parte tomadora de decisões das nossas mentes, à origem do sonho que nós agora desfazemos. Citação: o milagre não te desperta, mas te mostra quem é o sonhador. Ele te ensina que existe uma escolha de sonhos enquanto ainda estás adormecido, dependendo do propósito do teu sonhar. Desejas sonhos de cura ou sonhos de morte? O milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que o seu conteúdo não é verdadeiro. Esse é um passo crucial para se lidar com ilusões. Ninguém tem medo delas quando percebe que as inventou. O medo mantinha-se em seu lugar porque ele não havia visto que era o autor do sonho e não uma de suas figuras. Texto, capítulo 28. Comentário: uma vez que a escolha entre sonhos de cura e sonhos de morte fica clara, nosso sonhar termina. Citação: pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. E o que é essa escolha, senão a incerteza do que somos? Não há nenhuma dúvida que não esteja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito que não acarrete essa única pergunta simples: o que sou eu? Comentário: perto do final do livro de exercícios está uma linda resposta de Jesus à pergunta: o que sou eu? Eu sou um filho separado, autocriado, em vez de criado por Deus. A resposta do Espírito Santo é a expiação. Nosso ser permanece imutável como Cristo. O fim de, entre aspas, o Cristo em ti, resume a mudança da dúvida para a certeza, do ego para Cristo. Citação: tem que haver dúvida antes que possa haver conflito. E toda dúvida tem que ser a respeito de ti mesmo.
Cristo não tem dúvida, e da sua certeza vem a sua quietude. Ele trocará a sua certeza por todas as tuas dúvidas, se concordares que Ele é um contigo e que essa unicidade é sem fim, sem tempo e está dentro do teu alcance, porque as tuas mãos são as suas. A sua quietude vem a ser a tua certeza. Texto, capítulo 24. Citação. Mas quem poderia colocar essa questão, a não ser aquele que se recusou a reconhecer a si mesmo? Comentário. Essa pergunta só poderia surgir dentro de uma mente dividida. Um tema principal dessa parte da lição. Uma vez que escolhemos o ego em vez do Espírito Santo, tornamos a mente dividida real, tendo trazido a incerteza para substituir a certeza de Deus. Assim, nosso processo diário vacila entre a dúvida da incerteza e a certeza do ser. Citação. Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer a pergunta parecer sincera. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com toda a certeza é o que ela é. A partir desse único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesma. Comentário. Esse é um comentário sobre o princípio: a projeção faz a percepção. Nós primeiro olhamos para dentro de nossas mentes e escolhemos o ego ou o Espírito Santo. O que escolhemos, tornamos real, e o que tornamos real em nossas mentes é projetado ou estendido. Se for o sistema de pensamento do falso ser do ego, projetamos seu sistema de pensamento de pecado e especialismo e o vemos ao nosso redor, definindo a nós mesmos como corpos que são as sombras do pensamento original de separação da mente. Se, por outro lado, escolhermos o Espírito Santo e aceitarmos sua expiação, o amor inerente a esse pensamento se torna a nossa realidade. E nós olhamos para fora, para o mundo do ego, e percebemos que tudo é uma defesa contra esse amor, que agora é liberado em nossas mentes curadas para se estender através de toda a filiação. Uma vez que todas as pessoas sabem quem são dentro de si mesmas, quando têm dúvidas sobre a sua identidade, precisam já ter escolhido o ego em vez do Espírito Santo. Porque, como vamos ver agora, uma vez que todas as pessoas sabem quem são dentro de si mesmas, quando têm dúvidas sobre a sua identidade, precisam já ter escolhido o ego em vez do Espírito Santo. Porque, como vamos ver agora, escolher o Espírito Santo não deixa dúvidas, mas apenas certeza. Assim, se eu levantar uma questão, isso é apenas uma declaração mascarada como questão. Já que todas as perguntas vêm da autodúvida, elas implicitamente significam que eu não sei, porque decidi contra o conhecimento. Em outras palavras, minha questão subjacente, entre aspas, o que sou eu, para a qual busco uma resposta, é, de fato, uma declaração refletindo minha decisão da mente errada. Minha mente certa, mais uma vez, o habitat do Espírito Santo, sabe quem eu sou. Assim, minha, entre aspas, pergunta é um convite para que alguém explique quem eu sou e como cheguei aqui. Assim, meu questionamento nasce da autodúvida, como vemos nessa penetrante passagem de, entre aspas, a resposta quieta, que explica
como todas as perguntas, vêm da necessidade de afirmar o ego. Abre aspas. Uma forma de propaganda de si mesmo. Fecha aspas. Citação. Todas as questões que são colocadas dentro desse mundo não passam de uma maneira de olhar, não são perguntas. O mundo não coloca senão uma questão. Ela é a seguinte, abre aspas, dessas ilusões, qual é a verdadeira? Seja qual for a forma que tome a questão, o seu propósito é o mesmo. Ele pergunta apenas para estabelecer o pecado como algo real e responde na forma de preferências. Uma pseudo-questão não tem resposta. Ela dita a resposta enquanto pergunta. Assim, todo o questionamento dentro do mundo é uma forma de propaganda dele mesmo. Texto, capítulo 27. Citação. A incerteza a respeito do que não podes deixar de ser é um engano numa escala tão vasta que a sua magnitude dificilmente pode ser concebida. Comentário. Esse pensamento está presente em outros trechos no Um Curso em Milagres, onde Jesus diz, com efeito, que não temos ideia da magnitude do nosso único erro. Por exemplo, citação. Podes te surpreender quando ouvires o quanto a realidade é diferente daquilo que vês. Não reconheces a magnitude desse único erro de substituir a verdade pela ilusão. Ele foi tão vasto e é tão completamente inacreditável que um mundo de total irrealidade tinha que emergir. Texto, capítulo 18. Comentário. Quando não estamos certos de quem somos, já enganamos a nós mesmos. Escolher o ego nos torna incertos. Assim, qualquer incerteza revela que escolhemos contra a verdade. Citação. Estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Comentário. Estar vivo é estar com o Espírito Santo, pois escolhê-lo é escolher a memória da própria vida. Quando escolhemos o ego, no entanto, escolhemos a morte e assim acreditamos ser pecadores por termos rejeitado a vida. Em nossa ignorância, pensamos existir, no entanto, a verdade é que nunca deixamos a vida de Deus e permanecemos em unidade com Ele. Na loucura dos nossos sonhos, no entanto, acreditamos que estamos vivos como corpos, mas isso é verdadeiramente morte, mesmo que eles estejam mascados como vida de forma bem-sucedida. Mesmo que eles estejam mascarados como vida de forma bem-sucedida. Citação. Pois o que é a vida, se não ser o que és, e que outra coisa, além de ti, pode estar viva em teu lugar? Comentário. Esse é o você real de quem Jesus fala, e vida se aplica apenas quando sei quem sou, o ser do qual meu professor, o Espírito Santo, me lembra. Portanto, a decisão contra o Espírito Santo, mais uma vez, é a decisão de ser alguém que eu não sou, em cujo ponto eu não tenho um ser e tenho que estar morto. O leitor pode se recordar do seguinte trecho de, entre aspas, As Leis do Caos, que esclarece, além de qualquer dúvida, o verdadeiro significado da vida. Citação. Não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá ela tem que estar. Em qualquer estado, à parte do céu, a vida é ilusão. Na melhor das hipóteses, parece vida. Na pior, parece morte. No entanto,
Os dois são julgamentos sobre o que não é vida. São iguais na sua falta de acuidade e de significado. A vida fora do céu é impossível, e o que não está no céu não está em lugar nenhum. Texto, capítulo 23. Comentário. Nada que o ego possa fazer jamais transforma a verdade em ilusão, ou traz vida à morte. Nós permanecemos como Deus nos criou, o Filho da vida, apesar do nosso sonho de morte. Citação. A tua vontade é a sua vida, que Ele te deu. Mesmo no tempo, não podes viver à parte dele. Sono não é morte. O que Ele criou pode dormir, mas não pode morrer. A imortalidade é a sua vontade para o seu filho e a vontade do seu filho para si próprio. A vontade do Filho de Deus não pode ser a morte para si mesmo, porque o seu Pai é vida e o seu Filho é como ele. A criação é tua vontade, porque é a sua. Texto, capítulo 11. Citação. Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Comentário. Quem é aquele que duvida? Aquele que escolheu estar na mente errada. De que ele duvida? De quem é? A quem estará questionando? A outra parte da sua mente. Quem pode lhe responder? A única resposta real vem dele mesmo, a menos que ele tenha negado quem é. Portanto, ele nunca pode ouvir a resposta, pois será sua própria voz, o ego da mente errada, que ele ouve. Portanto, ele nunca pode ouvir a resposta, pois será sua própria voz, o ego da mente errada, que ele ouve. Essa linha de pensamento é elaborada conforme continuarmos. Citação. Ele está apenas declarando que não é ele mesmo, e assim, sendo outra coisa, torna-se um questionador do que vem a ser essa outra coisa. Comentário. Os que duvidam pensam que são essa outra coisa, o corpo, o lar do sistema de pensamento de separação. Agora, eles se perguntam, o que é essa outra coisa? Nossos maiores cérebros têm se voltado para essa questão e para outras similares. Quem sou eu? Como cheguei aqui? Qual é o propósito da minha existência? Como o mundo se originou, quer essas questões sejam feitas do ponto de vista da teologia, filosofia, psicologia, biologia, química ou astrofísica, é irrelevante, porque é uma falsa questão. Quando você escolhe estar com o Espírito Santo, não questiona mais, você sabe. Sua questão, mais uma vez, é realmente o ego dizendo que eu não sou quem sou, e tentando, em vez disso, entender o falso ser que eu me tornei. Citação. No entanto, jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. Se pergunta como se não soubesse, isso apenas mostra que ele não quer ser essa coisa que é. Comentário. Isso descreve a mente dividida, pois ainda resta uma parte de nós que sabe a resposta. Como Jesus explica em muitos trechos, você não pode negar algo a menos que primeiro o conheça. Citação. Tu o negaste porque o amaste. A Deus. Sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama.
Lembra-te que o que negas tem que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. Texto, capítulo 10. Comentário. Minha escolha pelo ego é contra o Espírito Santo, pois existe uma parte em mim que sabe o que ele ensina. No entanto, eu escolho o ego porque prefiro a individualidade ao meu natural estado de unicidade, o Filho como Deus o criou. Portanto, nunca é uma questão de uma inabilidade de conhecer, mas simplesmente uma recusa. Citação. Ele aceitou porque está vivo, fez um julgamento contra ele, negou o seu valor e decidiu que não conhece a única certeza pela qual vive. Comentário. Minha mente certa aceitou quem eu sou, porque a vida está lá. Lembre-se, se o Espírito Santo é a memória de Deus, ele também é a memória da vida. Se essa memória está na minha mente, tem que haver uma parte de mim que compartilha daquele pensamento. Quando Jesus diz, abre aspas, ele aceitou porque está vivo, fecha aspas, está falando da mente certa. Também existe a mente errada que julgou contra a vida, aceitando o julgamento do ego sobre quem nós somos. Nós, portanto, vemos mais uma vez uma descrição da mente dividida, as mentes certa e errada, e por implicação, o tomador de decisões que escolhe entre elas. Citação. Assim, ele passa a estar incerto quanto à sua vida, pois o que ela é foi negado por ele. Comentário. A vida, minha verdadeira identidade, está presente em minha mente. Ainda que eu tenha me afastado e esquecido dele, meu ser permanece. Em minha amnésia, no entanto, a incerteza e dúvida surgem, e não aceito qualquer responsabilidade sobre elas. Citação. É por causa dessa negação que precisas da expiação. Comentário. Essa é outra afirmação central. A expiação desfaz a negação que é o ego. No texto, Jesus nos diz que nossa tarefa é, entre aspas, negar a negação da verdade. Texto, capítulo 12. A expiação é a primeira, entre aspas, negação, o que apaga a, entre aspas, negação da verdade feita pelo ego. Pelo fato de termos escolhido de forma errada e negado quem somos, precisamos da correção da expiação para desfazermos a escolha equivocada, como Jesus ensina. Citação. Entre aspas, expiação significa, entre aspas, desfazer. O desfazer do medo é uma parte essencial do valor dos milagres da expiação. Texto, capítulo 1. Comentário. E do Manual para Professores. Citação. Expiação significa correção, ou o desfazer dos erros. Manual dos Professores, página 18. Comentário. Nós negamos nossa unicidade inerente como Filho de Deus e a unidade do seu reino, afirmando que a separação nunca aconteceu e o céu continua perfeitamente unido. A expiação desfaz o ego e seu sistema de pensamento. Citação. A expiação é a garantia da segurança do reino e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino porque a filiação é unida.
na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. Texto, capítulo 5. Citação: a tua negação não fez nenhuma mudança no que és, mas dividiste a tua mente entre o que conhece e o que não conhece a verdade. Tu és tu mesmo, não há dúvidas quanto a isso, e no entanto duvidas. Comentário: a verdade é que nós somos como Deus nos criou. Ainda que tenhamos tentado negar a verdade, nada aconteceu. Abre aspas. Nenhuma nota na canção do céu foi perdida. Fecha aspas. Texto, capítulo 26. A presença do Espírito Santo em nossas mentes é a asseguração desse fato. Além disso, se a expiação está em nossas mentes, existe uma parte de nós que já se identificou com ela. Uma vez que negamos o que estabelecemos como verdadeiro, nossas mentes estão divididas. É por isso que existe um conflito perene em nossas mentes e um conflito perene no mundo. Nós estamos continuamente em guerra conosco mesmos. Um conflito designado pelo ego para proteger a si mesmo contra a nossa escolha pela quieta memória do amor de Deus, o inimigo da individualidade. Citação: a memória de Deus vem à mente quieta. Ela não pode vir aonde há conflito, pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. Os meios da guerra não são os meios da paz. E o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é amor. A guerra é impossível a não ser que a crença na vitória seja valorizada. O conflito dentro de ti necessariamente implica no fato de que acreditas que o ego tem o poder de ser vitorioso. Por que outra razão te identificarias com ele? Texto, capítulo 23. Comentário: como poderíamos não duvidar de nós mesmos, um ser de paz, quando estamos em constante estado de guerra? Citação: mas não perguntas que parte de ti realmente pode estar duvidando de ti mesmo. Comentário: o que duvida de mim mesmo é a mente errada, a parte que não conhece a verdade, como descrito na sentença anterior. Eu não questiono minha mente errada, porque isso significa implicitamente que tenho uma mente certa. Eu não questiono nada disso, mas aceito que eu não sei quem eu sou, e portanto busco respostas externas a mim mesmo. Isso valida minha existência como uma pessoa separada, que é o motivo pelo qual, mais uma vez, Jesus chama as perguntas do ego de, entre aspas, propaganda de si mesmo. Citação: na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão. Comentário: a parte real de mim, o você, sabe então, essa parte nunca questiona. Comentário: a parte real de mim, o você, sabe. Então, essa parte nunca questiona. Em outras palavras, só o falso ser faz perguntas. Quando você experimenta o amor e a paz de Jesus, não tem perguntas. Na verdade, nesse ponto, você se torna a resposta, assim como ele. O ato de fazer uma pergunta, então, significa que você não acredita que é quem realmente é. Citação: pois pergunta àquele que sabe a resposta. Comentário: minha mente errada pergunta à mente certa, o que significa que minha mente errada acredita ser separada dela.
se eu fizer uma pergunta a você, não o experimento como um comigo, mas como alguém separado que talvez seja mais sábio do que eu e, portanto, tem a resposta que me falta. O fato de que parte de mim faz uma pergunta a outra parte que eu sou diz que a mente errada é separada da mente certa. Portanto, se a minha mente certa é quem eu sou, a mente errada não pode ser o meu ser. Essas passagens com argumentos muito inteligentes são designadas a ajudar a quebrar nossa identificação com o ego, capacitando-nos a escolher o ser da mente certa como nossa identidade. Citação: se fosse parte de ti, a certeza seria impossível. Comentário: se a mente errada, a parte que não conhece a verdade, fosse quem eu sou, como eu jamais poderia estar certo sobre qualquer coisa? A mente errada é a incerteza. A mente certa é a certeza. A mente certa, como reflexo da unicidade, nos ensina que não poderia haver nada real fora de si mesma. Assim, se a mente errada se torna uma parte de quem eu realmente sou, a incerta mente errada significa que eu sou incerto, para não dizer ilusório. Mais uma vez, Jesus usa esse argumento engenhosamente fundamentado para nos ajudar a perceber que a pessoa que pensamos ser não é quem realmente somos. Enquanto duvidarmos, estivermos incertos e tivermos perguntas sobre qualquer coisa, estaremos afirmando que não somos quem somos. Isso também significa, a longo prazo, que quando pedimos continuamente a Jesus ajuda e resposta a perguntas, afirmamos nossa separação dele. Todos nós realmente começamos como criancinhas buscando ajuda dos nossos irmãos mais velhos. No entanto, enquanto quisermos que essa desigualdade dure, nunca vamos perceber que somos como ele. Perto do fim da jornada, quando atingirmos a maturidade espiritual, entenderemos que não existe ninguém a quem fazer perguntas, porque, como Jesus, nós somos a resposta. Desnecessário dizer, esse nós não é o ser pessoal ou específico com o qual nos identificamos, mas o nós que é um com todos. Para rever, fazer uma pergunta implicitamente reforça sua mente dividida e, portanto, reflete um ser que você não é. Isso não significa que você deveria se sentir culpado em relação a fazer perguntas, mas apenas que você precisa reconhecer que esses são passos em direção ao objetivo final de perceber que o Filho de Deus é um. Nessa experiência de unicidade, não existe questionamento, porque você se torna a resposta. É isso o que Jesus quer dizer ao discutir a experiência que responde a todas as perguntas. Citação: uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. É para essa experiência que o curso está dirigido. É só o ego que questiona, porque é só o ego que duvida. O curso apenas dá outra resposta, uma vez que tenha sido levantada uma questão. O ego vai pedir muitas respostas que esse curso não dá. Ele não reconhece como perguntas a mera forma de uma pergunta à qual é impossível dar uma resposta. Entretanto, não há nenhuma resposta, apenas uma experiência. Busca somente isso e não deixes que a teologia te atrase. Esclarecimento de termos, introdução. Citação: a expiação remedia a estranha ideia de que é possível duvidar de ti mesmo
e não ter certeza do que realmente és. Comentário: o ego nos diz que a dúvida e a incerteza são a realidade aqui. E como crianças em idade escolar, realmente somos encorajados a fazer perguntas. De fato, através de todo ou um curso em milagres, Jesus fala conosco como crianças pequenas, encorajando-nos a fazer perguntas a Ele. No entanto, permanece a verdade de que estar incerto ou em um estado de questionamento nega nosso verdadeiro ser. A expiação desfaz a negação, como já vimos, removendo o véu que ocultou a verdade da perfeita certeza da nossa identidade como Cristo. Citação: essa é a profundidade da loucura. No entanto, é a questão universal do mundo. O que isso pode significar, senão que o mundo é louco? Comentário: acreditar que a realidade é incerteza e confusão, fazendo surgir um perene estado de questionamento, é realmente a profundidade da loucura. Fazer perguntas reflete uma orientação dualista, enquanto a unicidade não dualista não admite perguntas nem respostas. Essa unicidade é nossa realidade. E Jesus, mais uma vez, está nos mostrando a extensão da insanidade do mundo dualista. Isso leva à convicção insana de que não podemos conhecer nosso ser sem fazer outra pergunta. Para conseguirmos a resposta para, abre aspas, a questão universal do mundo, entre aspas, quem sou eu? Citação: por que compartilhar da sua loucura na triste crença de que o que é universal aqui é verdadeiro? Comentário: enquanto Ellen estava transcrevendo Um Curso em Milagres, Jesus disse a ela, abre aspas, diga a Bill que 50 milhões de franceses podem estar errados, fecha aspas. O fato de 50 milhões ou 6 bilhões de pessoas acreditarem em algo não o torna verdadeiro. Um pensamento de loucura é o mesmo que bilhões de pensamentos de loucura, mas a loucura permanece louca. Esse não dualismo sem transigência é o que torna Um Curso em Milagres tão radical, pois estabelece que toda percepção é uma mentira, uma vez que seu dualismo inato desmente a verdade da unicidade do conhecimento. Citação: as leis de Deus não prevalecem diretamente em um mundo no qual a percepção domina, pois tal mundo não poderia ter sido criado pela mente para a qual a percepção não tem significado. A percepção se baseia na escolha, o conhecimento não. O conhecimento tem apenas uma lei, porque tem apenas um Criador. Texto, capítulo 25. Citação: nada do que o mundo acredita é verdadeiro. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar onde aqueles que declaram não se conhecer podem vir perguntar o que são. Comentário: entre aspas, nada do que o mundo acredita é verdadeiro. Porque o mundo é baseado em um pensamento ilusório, insano. Essa é outra declaração inequívoca à qual você deveria prestar atenção cuidadosa e depois observar como você quer fazer transigências à sua verdade. Todas as pessoas questionam, entre aspas, o que são. No entanto, a única maneira de poderem saber a resposta é liberarem os pensamentos que fazem parte desse mundo: separação, julgamento, especialismo e doença. O que permanece é a certeza da expiação, que as lembra da sua identidade.
Assim, o mundo serve a um propósito diferente quando elas escolhem o perdão do instante santo, o meio de se lembrar do seu ser. Citação. Há um outro propósito no mundo feito pelo erro, porque ele tem outro fazedor, que é capaz de conciliar a sua meta com o propósito do seu Criador. Em sua percepção do mundo, nada do que é visto deixa de justificar o perdão e tudo o que se vê através da perfeita impecabilidade. Nada surge que não encontre imediatamente o perdão completo. Nada permanece, nem por um instante, que seja capaz de obscurecer a impecabilidade que brilha imutável, além das lamentáveis tentativas do especialismo de apagá-las da mente, onde ela tem que estar para iluminar o corpo em lugar dele. Texto, capítulo 25. Comentário. Assim, o mundo realmente se torna uma sala de aula na qual desfazemos o que o ego ensinou, escolhendo, em vez disso, aprender com um professor diferente. Citação. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Texto, capítulo 5. Citação. E tornarão a vir até o momento em que a expiação for aceita e aprenderem que é impossível duvidar de si mesmos e não estar cientes do que são. Comentário. Essa sentença seria mais clara se acrescentássemos impossível à parte final da oração. Abre aspas. E aprenderem que é impossível duvidar de si mesmos e impossível não estar cientes do que são. Fecha aspas. Em outras palavras, o ego diz que não apenas é possível, mas é uma certeza de que não sabemos quem somos. A expiação nos diz simplesmente que é impossível não conhecermos nosso ser, porque essa é a realidade. A memória de quem somos está dentro de nós. Nós meramente nos defendemos contra ela. No entanto, ele pacientemente aguarda a nossa escolha, conforme retornamos de novo, até fazermos a escolha final. Citação. Aqui, com o fim da jornada diante de ti, vês esse propósito. E é aqui que escolhes se olhas para ele ou se continuas vagando apenas para retornares e escolheres outra vez. Texto, capítulo 19. Citação. A única coisa que pode ser pedida a ti é a aceitação, pois há certeza quanto ao que tu és. Comentário. Não somos solicitados a nos tornarmos quem somos. Somos solicitados simplesmente a aceitá-lo. Existe uma diferença significativa entre essas duas declarações. Quando liberarmos as interferências, como somos continuamente solicitados a fazer, devemos inevitavelmente nos lembrar de quem somos. O texto nos diz, citação, o ego analisa, o Espírito Santo aceita. Texto, capítulo 11. Comentário. Assim, Jesus nos pede apenas para aceitarmos a verdade sobre nós mesmos. Nem a compreensão, nem a análise são necessárias. Meramente nossa simples aceitação. Citação. Isso é estabelecido para sempre, na santa mente de Deus e na tua própria. Está tão além de qualquer dúvida ou questionamento, que perguntar o que isso não pode deixar de ser, constitui a prova definitiva de que precisas para mostrar que acreditas na contradição de que não conheces o que não pode deixar de conhecer. Comentário. Quando você duvida e questiona, afirma sua mente dividida. Na verdade, você realmente afirma mais do que isso, pois nega que tem uma mente certa, consciente apenas do ser da mente errada, que se transmuta em um corpo e um cérebro. Além disso, quando questionamos, afirmamos que a realidade não é realidade, pois acreditamos que nós a substituímos por outra coisa. Nosso sistema de pensamento e identidade, que pode ser entendida e explicada. No entanto, mais uma vez, já que nossa identidade é estabelecida para sempre na mente de Deus, que é a nossa própria, ela só precisa ser aceita, escolhendo contra a falsa identidade que até então tornamos real para nós mesmos. Citação.
Isso é uma pergunta ou uma declaração que nega a si mesma ao ser declarada? Comentário. Esse é o mesmo ponto discutido acima. Todas as perguntas são realmente declarações que dizem que a separação é real, o que agora atesto através da minha pergunta, entre aspas. Citação. Não deixemos as nossas santas mentes ocuparem-se com devaneios tão sem sentido quanto esse. Comentário. Jesus nos pede para não tentarmos dar sentido a um sistema de pensamento que não pode ser compreendido, nem explicar o que é inconcebível. Isso também significa que não deveríamos tentar entender a verdade, que está além das nossas capacidades como egos. Esse tema favorito num curso em milagres reaparece em todos os 3 livros. Por exemplo, essas passagens com relação ao ego e ao conhecimento, respectivamente. Citação. Isso é tudo o que é o mundo do ego. Nada. Ele não tem significado. Não existe. Não tentes compreendê-lo, porque se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. Isso só pode ser uma tentativa insana. Texto, capítulo 7. Esse curso conduzirá ao conhecimento, mas o conhecimento em si mesmo ainda está além do alcance do nosso currículo. E nem existe nenhuma necessidade de tentarmos falar daquilo que não pode deixar de estar para sempre além das palavras. Nós precisamos apenas lembrar que qualquer um que atinja ao mundo real, além do qual o aprendizado não pode ir, irá além dele, mas em um caminho diferente. Onde o aprendizado termina, lá Deus começa, pois o aprendizado termina diante dele, que é completo onde começa e onde não há fim. Não devemos parar no que não pode ser atingido. Há muito a aprender. A prontidão para o conhecimento ainda está por ser atingida. Texto, capítulo 18. Comentário. Assim, Jesus nos encoraja a aceitarmos a verdade, sem tentarmos entendê-la. Citação. Temos uma missão aqui. Comentário. Missão não é nada externo, é a aceitação da expiação, a correção em nossas mentes quando escolhemos o professor certo. Uma tentação maior dos estudantes de um curso em milagres é traduzir sua mensagem não específica de perdão para missões específicas e especiais. Portanto, é útil manter na consciência essa linha importante e frequentemente citada. Citação. Esse é um curso em causa e não em efeito. Texto, capítulo 21. Comentário. Causa refere-se à mente, cuja mudança constitui nossa missão de perdão. Efeito refere-se ao corpo ou comportamento, que não é nossa preocupação de forma alguma. Lembre-se também de que somos solicitados apenas a escolher o milagre, deixando sua extensão através de nós para o Espírito Santo. Texto, capítulo 16. Citação. Não viemos para reforçar a loucura em que outrora acreditamos. Não nos esqueçamos da meta que aceitamos. Comentário. Parte de nossas mentes aceitou a meta do despertar do sonho, que nós tentamos negar, tornando esse mundo real e acreditando que existe algo especial para nós aqui. Tal especialismo é um aspecto da loucura a qual Jesus se refere. Citação. Viemos para ganhar mais do que apenas a nossa felicidade. Comentário. O tema da unicidade aparece mais uma vez. Como a lição anterior diz, abre aspas, quando sou curado, não sou curado sozinho, fecha aspas. Livro de Exercícios, página 137. Não pode ser apenas a minha felicidade que quero ganhar aqui. Se eu for verdadeiramente feliz, é a felicidade de todos que preciso querer. Se eu for me lembrar da minha identidade como Filho Santo de Deus, isso precisa incluir a santidade de todos. Citação. Ainda podes pensar que é impossível compreender a santidade, porque não podes ver como ela pode ser estendida para incluir todas as pessoas. E te foi dito que ela tem que incluir todas as pessoas para ser santa.
Texto, capítulo 16. Citação. O que aceitamos como o que somos proclama o que todos não podem deixar de ser junto conosco. Não fale junto aos teus irmãos, ou falhas para contigo mesmo. Comentário. Quando eu aceito a expiação para mim mesmo, o amor e a paz em minha mente automaticamente se estendem à mente de todos, porque o Filho de Deus é um. Então, eu me torno seu lembrete, assim como Jesus foi o meu, da escolha que ele pede a todos nós para fazermos. Esse amor e paz dizem que você pode fazer a mesma escolha que eu fiz, pois eu não sou curado sozinho. Minha cura é a da filiação. Nessa adorável passagem da Páscoa, Jesus resume as dádivas maravilhosas que o perdão nos oferece, e aos nossos irmãos em seu nome. Citação. A Páscoa não é a celebração do custo do pecado, mas do seu fim. Se vislumbrares a face do Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas como a neve dos lírios que recebeste e deste como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e a reconhecerás. Eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem era eu. Entretanto, pela tua dádiva de lírios, tu saberás. No teu perdão a esse forasteiro, estranho para ti e, no entanto, teu amigo antigo, está a sua liberação e a tua redenção junto com ele. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o teu amigo ressuscitado e celebra a sua santidade junto comigo, pois a Páscoa é o tempo da tua salvação junto com a minha. Texto, capítulo 20. Citação. É isso que a expiação ensina e demonstra que a unicidade do Filho de Deus é inatacada pela sua crença, segundo a qual ele não sabe o que ele é. Comentário. A expiação ensina que qualquer coisa que pensemos ter acontecido não teve efeitos. A unicidade do Filho de Deus foi totalmente não afetada por seus pensamentos de julgamento, ataque e especialismo. A aceitação desse fato feliz é o único significado verdadeiro da alegria nesse mundo. Citação. Hoje, aceita a expiação não para mudar a realidade, mas apenas para aceitar a verdade sobre ti e seguir o teu caminho alegrando-te no infinito amor de Jesus. É só isso que é pedido, e é só isso que faremos hoje. Reservamos 5 minutos pela manhã e à noite para dedicar as nossas mentes à nossa tarefa para o dia de hoje. Começamos com essa revisão do que é a nossa missão. Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Comentário. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre qualquer coisa externa. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre qualquer coisa externa. Nada num curso em milagres deveria ser encarado como um guia para o que você deveria fazer de forma comportamental. Ele é sempre e apenas um guia sobre o que você deveria pensar, ou até mais direto ao ponto, qual professor você deveria escolher. Uma vez que não existe o corpo e nem o mundo, por que Jesus iria dar prescrições para o comportamento? Nossa missão é simplesmente mudarmos nossas mentes, aceitarmos a expiação para nós mesmos. Assim, realmente aceitamos a verdade, lembrando de que permanecemos como Deus nos criou. Citação. Não perdemos o conhecimento que Deus nos deu quando nos criou como Ele próprio. Comentário. Como Jesus nos diz no texto, perder algo não significa que ele se foi para sempre. Simplesmente significa que nos esquecemos de onde olhar. Citação. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras aonde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Texto, capítulo 3. Comentário. Assim, a memória de Deus pode ter sido perdida, mas permanece em nossas mentes. Nós meramente olhamos no lugar errado, procurando fora de nós mesmos a máxima do ego. Busque, mas não aches. Essa lição, o livro de exercícios, o próprio Um Curso em Milagres,
são todos designados para nos treinar a olhar para dentro para encontrarmos o que o ego escondeu, a memória do ser que Deus criou em unidade com ele. Citação: nós podemos nos lembrar disso por todas as pessoas, pois na criação todas as mentes são uma só. E na nossa memória está a lembrança do quanto os nossos irmãos são queridos para nós na verdade, do quanto cada mente é parte de nós, de quão fiéis eles realmente têm sido conosco e de como o amor de nosso Pai contém todos eles. Em agradecimento por toda a criação, em nome do seu Criador e da sua unicidade com todos os aspectos da criação, hoje repetimos a nossa fidelidade à nossa causa e a cada hora, deixando de lado todos os pensamentos que nos distrairiam do nosso objetivo santo. Comentário: essa causa é predominante no Um Curso em Milagres. Se eu verdadeiramente for me lembrar de quem sou, se eu for sincero sobre segurar a mão de Jesus para voltar para casa, preciso deixar de lado todos os pensamentos egóicos que iriam me impedir de alcançar essa meta. Jesus não pode fazer isso por mim, pois eu preciso estabelecer esses pensamentos, escolhendo contra a minha decisão original de me opor ao amor de Deus. Assim, ao atravessarmos nosso dia, o foco deveria sempre estar em maneiras nas quais tentamos nos distrair, para não dizer atacar esses pensamentos amorosos que estão presentes em nossas mentes. Precisamos perceber que os atacamos porque tememos sua implicação. Na presença do amor de Jesus, nosso ser especial iria embora. Nossos julgamentos e ataques, portanto, nos protegem de perder esse ser com o qual nos identificamos e ao qual nos agarramos. Note também outra reiteração do tema da unicidade. Uma vez que todas as mentes são uma na criação, então essa unicidade tem que existir no perdão da nossa mente certa também. Todos os nossos irmãos são queridos para nós, pois são parte de nós na unicidade universal do Filho de Deus. Citação: por alguns minutos, deixa que a tua mente seja desembaraçada de todas as tolas teias de aranha que o mundo quer tecer em torno do Filho Santo de Deus. E aprende a natureza frágil das correntes que parecem manter o conhecimento de ti mesmo à parte da tua consciência ao dizeres. Comentário: a, entre aspas, natureza frágil das correntes é o sistema de pensamento do ego. Um sistema de pensamento de pecado, ódio, sofrimento e morte. Não parece frágil, mas poderoso. Apenas quando damos um passo atrás e olhamos para ele com os olhos de Jesus, podemos vê-lo como realmente é, um leve e impotente véu. Quando olhamos através dos olhos julgadores do ego, o sistema de pensamento de pecado parece forte de maneira aterrorizante, mas estando fora do sonho com Jesus, olhando de volta para ele, percebemos que o pecado não teve efeitos. Dentro do sonho, parece ser o oposto. No entanto, fora dele, a nulidade do sonho é facilmente reconhecida. A seguinte passagem ilustra bem a diferença crucial entre a percepção do ego e a de Jesus sobre o pecado, entre a ilusão e a verdade. Citação: pode-se de fato dizer que o ego construiu o teu mundo sobre o pecado. Só em tal mundo poderiam todas as coisas estar de cabeça para baixo. Essa é a estranha ilusão que faz com que as nuvens da culpa pareçam pesadas e impenetráveis. Nisso se acha a solidez que os fundamentos desse mundo parecem ter, pois o pecado fez com que a criação mudasse de ideia de Deus para um ideal que o ego quer, um mundo que ele governa, feito de corpos sem mentes e capazes de completa corrupção e decadência. Se isso é um equívoco, pode ser facilmente desfeito através da verdade. Qualquer equívoco pode ser corrigido, se for permitido que a verdade o julgue. Texto capítulo 19. Comentário: é por isso que ter um relacionamento com o Espírito Santo ou com Jesus é central para a prática do Um Curso em Milagres. Sem eles, seria impossível olhar sem julgamento para o que o ego está fazendo. Encerramos a lição dizendo, citação: aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Comentário: é útil manter em mente que se você for sério sobre aprender esse curso, precisa perceber que a criação de Deus é uma.
Portanto, quaisquer pensamentos que separam você de qualquer outra pessoa constituem uma escolha consciente de tentar negar sua identidade. Se você pensar que sua felicidade ou dor vem de fora, está negando o princípio da expiação, o que significa que você não quer se lembrar dele. Isso não é um pecado, mas um equívoco corrigível, uma vez que você saiba que o fez. Portanto, você precisa se tornar cada vez mais vigilante para quando seus pensamentos especiais e ações atacarem a unicidade do Filho de Deus. A ideia não é que você se sinta culpado em relação ao seu especialismo, mas que você se torne consciente dele. O propósito de Jesus é nos ajudar a fazer simplesmente isso, pois é em olhar para o ego que aprendemos a aceitar a expiação para nós mesmos, lembrando do glorioso pensamento de que, através de toda a insanidade do ego, permanecemos como Deus nos criou.